Boa noite. O nosso grupo é composto pela Ariadna Dias, pela Bruna Viglione, pela Débora de Paula e pela Luana Braga. Nós vamos falar sobre a torção intestinal em equinos. A cólica equina é uma doença muito grave que aparece rapidamente e pode levar o animal à morte se não for tratada logo. O animal apresenta diversas mudanças no comportamento devido à dor. Está relacionada a vários fatores, como a produção excessiva de gás no estômago, resultando da fermentação dos alimentos, ou até a obstrução ou torção do intestino, requerendo a intervenção cirúrgica. É necessário conhecer os sintomas, as mudanças recentes no manejo e o histórico do cavalo, a fim de se descobrir a terapia mais adequada a cada animal. Na maioria das vezes, os casos são clínicos, podem ser solucionados com a ajuda de medicamento. Existem aqueles, porém, que requerem intervenção cirúrgica. A cólica equina é uma doença que afeta o aparelho digestivo e outros órgãos, causada através de fortes dores abdominais, e trata-se de um dos principais casos na rotina da clínica equina. Quando passam por esse mal e sentem cólicas, os animais ficam inquietos, raspam o chão, sapateiam, dão coices, rolam no chão, deitam de costas, sentam igual aos cães e deitam e levantam com frequência. Os cavalos castrados expõem o pênis sem urinar. As alterações no manejo diário, infestações verminóticas ou estresse também podem ser o disparo inicial para esta cascata de eventos. O cavalo é um dos animais mais suscetíveis a alterações na rotina ambiental ou alimentar. Situações em que existe privação de água, estresse devido ao transporte, alimentação de má qualidade, entre outros, podem levar à ocorrência da síndrome da cólica. O controle da dor do animal deve ser primordial nessa situação. Cólica primária ou verdadeira, quando é oriunda da distensão do estômago ou do intestino. Pode ainda ser estática, no caso de acúmulo de alimento, gás ou líquido, ou transitório, quando houver uma distensão periódica local, proveniente de espasmos e aumento dos movimentos peristálticos do intestino. Os acúmulos estáticos são classificados como cólicas físicas, enquanto que as distensões transitórias são classificadas como cólicas funcionais. Cólicas secundárias ou falsas, quando a causa da cólica provém de afecções do peritônio, baço, rins, intoxicações alimentares e outros órgãos internos. Devido ao reduzido tamanho do estômago do cavalo, na maior parte das vezes, a origem da cólica está em uma alimentação errônea, como alimentação mal distribuída, alimentos muito triturados, alimentação antes da realização dos trabalhos, ração desbalanceada. Diagnóstico. Para ser capaz de chegar ao diagnóstico, é essencial executar um exame semiológico correto. Muitas das provas diagnósticas requerem um tempo. Isso é essencial para a instauração rápida do processo. A decisão inicial reside na atenção rápida do médico veterinário, encarando os sintomas das doenças primárias. Neste caso, é quando devemos tomar como indicador o grau de dor, que é o que ajuda a medir a severidade do problema. São consideradas emergências médicas todas as cólicas abdominais. Os equinos com dor intermitente ou leve geralmente não representam uma emergência crítica. Os equinos em dor incontrolável e severa sofrem de torção ou ampliação intestinal, em que cada lapso minúsculo reduz a chance de sobrevida. Alguns casos da dor abdominal são devidos à inflamação do intestino, pequenas ou grandes. Estas são casos médicos sérios e requerem a atenção veterinária imediata. Em um deslocamento, uma parcela do intestino move-se para uma posição anormal do abdômen. Ocorre quando uma parte do intestino se torce.
Exceto em casos raros, estes tipos de cólica são um bloqueio total do intestino e requerem uma cirurgia imediata se o cavalo sobreviver. Nos estágios adiantados de uma cólica do deslocamento, os sinais podem ser similares àqueles de um cavalo com uma das causas mais benignas da cólica. Daí a importância de fazer o exame sério de todos os casos da cólica. Tratamento. É necessário conhecer os sintomas, as mudanças recentes no manejo e histórico do cavalo, a fim de se descobrir a terapia mais adequada a cada animal. Na maioria das vezes, os casos são clínicos e podem ser solucionados com a ajuda de medicamentos. Existem aqueles, porém, que requerem cirurgia. Em muitos casos da cólica, é impossível determinar a razão para a dor. O tratamento, a monitoração do fim e a atenção aos sintomas conduzem geralmente à definição do problema. A prevenção dos episódios depende dos fatores de manejo, que consistem no controle parasitário adequado, alimentação baseada em grandes volumes de forrageiras, minimizando a quantidade de alimento concentrado, e adoção de cuidados dentais. No entanto, a maioria dos casos de cólica não atribuíveis aos parasitas ou aos fatores alimentares não podem ser evitadas. Sugere-se que seja feita uma alimentação regular e sem excesso, assegurar o acesso constante à água limpa, manter um regime consistente do exercício, controlar parasitas intestinais e avaliar a eficiência periodicamente. É importante que toda pessoa que lida com equinos consiga reconhecer o sintoma da cólica, o que pode ser um fator determinante à vida do animal. Um equino macho, tordilho, 13 anos, lusitano, de patrulha de polícia militar, foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Tuiuti do Paraná, com sintomologia de abdômen agudo. No exame físico, o animal apresentou frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, frequência respiratória alta, TPC de 3,4 segundos, mucosas cianóticas com halo endotoxêmico e desidratação. Na auscultação abdominal, percebeu-se que o hilo estava paralítico nos 4 quadrantes do abdômen, e na palpação retal, o intestino delgado apresentou sensibilidade. Estabeleceu-se o tratamento clínico emergencial e preparação para celiotomia exploratória, devido ao estado crítico do paciente. Foi realizada a medicação pré-anestésica e o paciente foi submetido à anestesia geral inalatória. Após a abertura da cavidade abdominal, observou-se o início de peritonite e líquido peritoneal sanguinolento. Durante a exposição das alças intestinais acometidas, constatou-se uma torção de intestino delgado na raiz mesentérica, com comprometimento de aproximadamente 10 metros de intestino. A reseção e enteroanastomose da porção inviável foi indicada. Devido ao prognóstico reservado do paciente, os proprietários optaram pela eutanásia do equino. A cólica é por diversas vezes uma condição que ameaça a vida do cavalo e, portanto, exige uma rápida triagem de cólica médica ou cirúrgica, bem como a implementação de terapia adequada. A cólica é a complicação mais frequente na clínica de equinos, sendo que as adesões são mais comuns em cavalos com história de lesão estrangulada do intestino. Os sinais de desconforto abdominal, como raspar o casco no chão, estacar as mãos, inquietude na baia, deitar e rolar ou até permanecer deitado, são facilmente identificados. A progressão do quadro clínico nos pacientes com lesão por estrangulação pode ser muito rápida, como resultado da hipovolemia e do choque endotóxico. No presente caso, o paciente apresentava halo endotoxêmico na mucosa oral.
um sinal indicativo de endotoxemia. A deterioração do quadro clínico do paciente é tão rápida que, para a correção cirúrgica ser bem-sucedida, deve ser efetuada poucas horas após o início da obstrução. A taxa de recuperação desses casos é de cerca de 8%, quando se realiza o procedimento cirúrgico dentro de 8 horas após o início da obstrução. Por opção do proprietário, foi realizada a eutanásia do animal pela grande extensão da área necrosada e grande probabilidade de complicações no pós-operatório. De modo a facilitar a implementação da terapêutica inicial, o método diagnóstico mais eficiente consiste na simples diferenciação dos casos que necessitam de intervenção cirúrgica e dos que são tratáveis apenas com medicamentos. Um prognóstico mais favorável depende de uma conduta clínica bem feita, pois em caso de cólica cirúrgica, quanto antes o paciente for encaminhado a um centro cirúrgico, maiores serão suas chances de vida.